Olá, bom dia. O Serviço de Proteção a Testemunhas e Vítimas Ameaçadas do Governo Federal já existe desde 1999, mas até agora poucos estados aderiram a esse sistema e o Maranhão é um deles. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje e quem veio tomar café comigo para conversar sobre esse assunto foi a doutora Cristiane Lago, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Bom dia, doutora Cristiane, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de conversar com a comunidade sobre um programa tão importante de combate à criminalidade. A gente pode dizer que esse programa a gente ouve muito falar, por exemplo, a gente ouve os noticiários, essa coisa toda, a gente ouve muito falar de serviço de proteção à testemunha. Mas, na prática, ele já está sendo, quer dizer, executado, operacionalizado da forma que ele foi idealizado? Sim, no estado do Maranhão, sim. Nosso estado é um desses 12 estados, que tem esse programa. Por ser um programa sigiloso, não se fala muito a respeito dele, mas para o público. Mas no sistema de justiça, dentro do sistema de justiça, ele é bastante conhecido e nós atualmente temos, para que a comunidade tenha uma ideia, nós temos 16 núcleos funcionando e 46 pessoas protegidas aqui no nosso estado. Nós temos, então, esses núcleos que são compostos não só por uma única pessoa, mas muitas vezes pela vítima ameaçada ou pela testemunha ameaçada e o seu núcleo familiar. É interessante a gente entender que o fato de ser um programa de proteção, por isso ele é sigiloso, mas nós precisamos falar da sua existência considerando que ele é um instrumento muito importante no combate à criminalidade, principalmente às organizações criminosas, que são aquelas que ameaçam muito as testemunhas e evitam a tramitação e a condenação dos culpados nesses crimes. Porque vamos fazer esse recorte. Quem pode entrar nesse programa são vítimas e testemunhas ameaçadas, Exatamente. Que de alguma forma elas estejam com a vida em risco, estejam sendo pressionadas, vamos dizer, por antigos delitos, querem sair e não conseguem. Tem que ter essa prerrogativa para poder entrar nesse programa. Perfeito. É um dos requisitos, Um dos requisitos para ingressar no programa. Quem pode fazer o pedido de ingresso no programa? O próprio interessado, através de um advogado, ou recorrendo ao Ministério Público, ao promotor de justiça da sua cidade, ou ao delegado de polícia da sua cidade, ou ao próprio juiz da sua cidade. Então, precisa ter exatamente uma investigação em andamento, precisa que seja analisado pelo Ministério Público lá da localidade ou aqui da capital. O Ministério Público esteja atuando no processo, o promotor de justiça vai analisar se aquelas ameaças que a vítima ou a testemunha, essas ameaças que essas vítimas ou testemunhas estejam sofrendo, realmente são ameaças que não tem como a pessoa se proteger sozinha. Sozinha. Vai ter essa análise primeiro, pelo Ministério Público. Inclusive, a lei determina que todo pedido para ingresso no programa passa pelo Ministério Público Estadual. Tem que ter um parecer do promotor dizendo que obedece aos requisitos do programa. Quais são os requisitos do programa? É que essas ameaças sejam tão grandes, tão graves, que a pessoa não tenha mais condições de ficar ali no seu território, no seu ambiente. Precisa sair daquele território e precisa ingressar no programa, porque no momento que ingressa num programa de proteção, a liberdade dessas pessoas será totalmente restringida. Imagino. Mas não, a senhora ficou falando aí que precisa do parecer do Ministério Público, precisa de uma avaliação, precisa de uma análise, precisa de um monte de coisa. Não corre o risco de esse processo ser demorado demais e chegar tarde? Já aconteceu coisas desse tipo? Ou esse demorado que eu falo é essencial para que isso seja bem feito? Não, ele é muito rápido essa análise. Na hora que é feito o pedido, essa análise ela é muito rápida, até porque o próprio programa exige a celeridade. O próprio programa ele prevê essa rapidez nessa análise pelo promotor de justiça para o ingresso, para o ingresso. Só para ter uma ideia, dentro do programa, inclusive, se a pessoa tiver pensando no que você está falando, eu entendi perfeitamente. Se eu estou sendo ameaçado, eu ainda vou esperar ter uma análise. Isso. Então, por isso, existe uma previsão na lei que diz, se a pessoa se apresenta como ameaçada,
e quem a recebe, o delegado de polícia, por exemplo, ou o promotor, percebe que é grave, mas ainda vai ter que ter a parte burocrática de análise, pode fazer um encaminhamento imediato dessa vítima, dessa testemunha ameaçada, sim. para um setor aqui da Secretaria de Segurança Pública, que a gente chama de núcleo provisório, enquanto faz análise desse procedimento. Tá. Assim dá para eu entender mais. Quer dizer, a pessoa está ameaçada, mas tem necessariamente que cumprir essa parte burocrática, faz parte do programa. Então, enquanto isso, se o delegado achar que a coisa está muito feia, vamos dizer, ele pode ficar resguardado enquanto espera essa decisão. Exatamente, essa análise. E então, acontece muito assim? Acontece. Normalmente, porque, veja, o pedido ele pode nascer, se já tem um inquérito em andamento, a pessoa prestou um depoimento, e aquele depoimento, a partir daquele depoimento, a vítima a testemunha prestou um depoimento relevante que incriminou pessoas de alta periculosidade, pode ser que a partir daquele depoimento ele venha a sofrer ameaças. Então, nesse momento aí, é mais rápido, né? Porque já tem uma investigação em andamento. Mas vamos supor que não tenha investigação em andamento. A pessoa queira chegar e denunciar crimes graves. Por exemplo, de traficantes, de organizações criminosas, de grupos criminosos, ou até para esclarecer um homicídio, né, de grande repercussão, e tem informações interessantes, aí chega nesse momento, mas não tem investigação ainda em andamento. Entendi. Então funciona o núcleo provisório. A pessoa já fica protegida imediatamente, né? E aí aguarda o deferimento da sua inclusão no programa. Ah, tá. Por exemplo, você tem uma notícia super importante de algo que aconteceu e você vai espontaneamente, mesmo sem ser chamado, mesmo sem estar relacionado com aquilo, você pode espontaneamente na delegacia se apresentar como uma testemunha daquele caso. Sim. A partir daí, dependendo da gravidade, você pode receber essa proteção. Imediatamente. A pessoa, e por isso que é importante nós estarmos aqui falando, porque muitas pessoas têm informações sobre crimes graves que acontecem, né? Ultimamente nós estamos acompanhando crimes graves nas cidades do interior do Maranhão, homicídios graves sem que tenha informação nenhuma, né? Que envolve, inclusive, por suposições, autoridades importantes daquelas cidades. Então, se você tem informação, você pode procurar o delegado da sua cidade ou o promotor de justiça e dizer: eu tenho informações relevantes, mas eu preciso ser protegido, né? Ou protegida, porque nós temos mulheres protegidas no grupo, nós temos mulheres. Também, né? Você falou assim, cidades do interior, eu fico pensando, em municípios pequenos e cidades do interior, essa situação não é complicada? Quer dizer, a pessoa não sente muito medo, muito receio de chegar e dizer na delegacia: olha, eu sou testemunha disso, eu vi isso, eu vi aquilo, mesmo com a proteção do Estado, não é mais complicado, não? É verdade, isso aí é o natural do ser humano, né? Mas a divulgação desse programa é interessante porque se essas informações de fato forem relevantes para a investigação e a pessoa integrar esse programa, ela será retirada do seu território, né? O programa propõe isso, a pessoa: olha, eu não tenho condição de continuar morando no mesmo endereço, então o Estado vai dar essa garantia. Normalmente é isso, normalmente a pessoa é retirada do seu ambiente. Inclusive, por isso que tem que ter uma anuência. Ela tem que aceitar, ela vai aceitar, porque os requisitos do programa indicam: olha, você vai integrar o programa, mas você vai sair do seu território, você vai ficar, por exemplo, sem contato com redes sociais, não vai ter... vai estar com muita restrição, inclusive de conta bancária, né, porque facilita, né, a localização. Sim, um rastreio da realmente conta, é por um período. Daí a importância, Elda, da celeridade desses processos, que é o que nós estamos muito interessados no Ministério Público, é que esses processos que envolvam vítimas e testemunhas ameaçadas sejam mais rápidos, eles tenham uma tramitação muito mais rápida do que o convencional. E a própria lei determina isso, porque veja, se eu tenho pessoas que estão com sua vida totalmente paralisada, é verdade isso. Paralisada, o Estado, além de dar essa proteção, tem um dever legal e eu digo muito mais moral de tramitar com celeridade para que a vida daquela pessoa se restabeleça e volte à normalidade. Pois é, ela se expõe a uma situação de paralisação de sua vida, vamos dizer. Ela vai prestar aquele serviço, mas ela sabe que de alguma forma ela vai ter um monte de coisa, um monte de restrições. Exatamente. Mas sobre essas restrições nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos fazer um intervalinho aqui para tomar aquele cafezinho que eu sempre falo, café, água, mas a gente volta para continuar a conversar e é só um minutinho.
Já estamos de volta conversando aqui sobre o serviço de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, conversando aqui com a promotora Cristiane Lagos sobre esse programa. E a gente estava falando da disponibilidade que essa pessoa deve ter para, a partir de vamos dizer, uma confissão dessa, ficar completamente fora de circulação, vamos dizer assim. Exatamente. Isso envolve também a família dessa pessoa, por exemplo? Sim, se a pessoa fizer solicitação de incluir também familiares, como por exemplo, se tem um pai, né, que é testemunha, ele tem uma esposa, tem filhos menores e sente que essa ameaça também se estende para a sua esposa e para os seus filhos, o núcleo também garante a proteção do núcleo familiar, né? E nós temos situações como essa dentro do programa. É muito importante entender que para a pessoa ingressar, ela vai ter que assinar um termo de concordância, um termo de anuência, né? Concordando com todas essas restrições. Agora, é interessante a gente afirmar que uma vez ela dentro do programa, ela vai ter todas essas restrições, mas em contrapartida ela vai ter realmente um acompanhamento estatal mais especializado, né? E isso é importante para garantir, por isso a gente fala muito na celeridade, para que saia logo, para que saia rápido, o processo conclua logo e se tenha o alcance dos objetivos, que é o processamento e a condenação daqueles culpados naquele caso, para que peguem as penas devidas e sejam, esses sim, retirados da sociedade. Porque veja a situação que nós nos encontramos. Nós temos que muitas vezes dar restrição para a própria vítima, para as testemunhas, enquanto isso, os autores dos crimes graves encontram-se em liberdade, continuando práticas criminosas cada vez mais graves e mais impactantes. Com a certeza da impunidade, Exatamente. Né, que não deve acontecer. Mas aí quando a senhora diz assim, a família também pode ser incluída, mulher, filhos, essa coisa toda. Mas eu fico pensando, essa família, com certeza, ela tem uma vida estruturada fora disso. Tem filhos na escola, tem mulher trabalhando, tem ele trabalhando. Quando esse núcleo é retirado de circulação, retirado, por exemplo, do município deles, da casa deles, essas crianças que estavam na escola, essa coisa toda, como é que fica essa logística, doutora? Eles vão ser incluídos, vão continuar seus estudos, com toda a segurança. Existe a possibilidade, inclusive, até dentro do programa, de alteração de nomes, de troca de documentos. Né? Tudo isso é feito dentro do programa. Né? Tem casos que precisa realmente, porque, olha, para você ter uma ideia, o Estado do Maranhão, dentro desse grupo que eu acabei de falar, de 16 núcleos, nesses núcleos nós temos de outro estado. E aqui do nosso estado, muitas vezes nós mandamos para outro estado. Então, onde essa pessoa estiver protegida, ela vai receber esse apoio. Né, ela pode sair daqui para outro estado e vai continuar às vezes é necessário. Vamos dizer, com essa tutela toda, com esse suporte todo do Estado. Muitas vezes é necessário, porque se o crime que ocorre, que essa vítima ou testemunha pede a proteção em uma cidade do interior do Maranhão, talvez dê para você transferir para uma outra cidade do estado do Maranhão, tudo isso é analisado. Mas muitas vezes nem dentro do estado do Maranhão a gente consegue que essa pessoa permaneça em segurança. Então você tem que transferir para outro estado. Daí nós temos os termos de cooperação entre os estados, parceiros, entre o próprio governo federal, porque o programa ele é federal, como eu bem disse, por essa lei 9.807, que é de 1999, que institui todo o programa. Mas os estados vão aderindo para dar contrapartida financeira e o Maranhão é um desses. Né? E é interessante a composição desse programa porque ele é acompanhado e fiscalizado pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pela Defensoria Pública, pela Segurança Pública. Todos esses órgãos têm representação dentro do programa. No caso, o Ministério Público atualmente, quem faz a representação do MP dentro do programa estadual sou eu, enquanto promotora de justiça, a doutora Márcia Maia, que é uma promotora de justiça da capital da área criminal. Então, nós representamos o MP dentro do programa, mas veja, nós estamos representando para essa parte burocrática administrativa, mas nenhum de nós conhece as pessoas protegidas, exatamente para que a gente também esteja protegida. Fundamental. Né? E isso vale para a proteção deles e de vocês. E nossa também, é bom deixar claro. Eu não tenho conhecimento, quem são as pessoas que estão em proteção, eu só sei números, mas eu não sei quem são, não sei de onde são, de para onde vão. Isso é muito importante que fique aqui esclarecido para todos. Quer dizer, a pessoa se sente segura para fazer essa confissão, vamos dizer assim, para dar essa ajuda à justiça, sabendo desse anonimato, inclusive das pessoas que estão trabalhando no processo, né? Exatamente. Não corre o risco nenhum da senhora saber o nome dessa pessoa, saber quem é essa pessoa e de alguma forma isso vazar para qualquer lado. Não tem essa possibilidade. De forma alguma, até porque na hora que se isso acontecer, a pessoa vai ter que sair do programa. Porque aí
acabou a proteção. Acabou o sigilo. Acabou o sigilo. Se isso eventualmente acontece, como, por exemplo, isso está até inclusive nos requisitos de quem entra para o programa. Se a pessoa que entra, a partir de um tempo, ela não obedece às regras, ela é excluída do programa. Né? Já aconteceu, nós trabalhamos com esse sistema, eu estou no programa, na parte burocrática desde 2019 e vejo, tem situações que uma testemunha entra como protegida, mas depois ela não obedece às regras. Ela quer sair, ela quer participar de festa, ela começa a dizer onde está morando, começa inclusive até se vangloriar dizendo que está dentro do programa. Aí pronto, acabou. Ela não entendeu o espírito ela não entendeu do programa. O espírito, aí ela é excluída, imediatamente ela é excluída, porque ela coloca em risco todo o programa, né? Então ela é excluída. E eles sabem disso porque eles assinam e a partir daquele momento o Estado não tem mais nenhum compromisso com a sua segurança. Isso já aconteceu. Aconteceu. A partir daí, você tem ideia do que acontece com uma testemunha quando de alguma forma ela se expõe voluntariamente, sai do programa, ela não corre risco de vida, essa coisa Muitas toda? vezes ela não comparece mais, né, para depor. Normalmente é isso, a gente perde o contato total, inclusive o próprio da tramitação do processo. Realmente ela desaparece do radar, exatamente. Do radar. Você falou em cooperação com outros estados para que a coisa dê toda certo. Mas você está me dizendo que apenas 12 estados estão participando desse programa, né? Se o estado vizinho não participa do programa, de alguma forma ele pode cooperar com a logística do que acontece aqui no estado do Maranhão, por exemplo? Não. Aí vai entrar o governo federal, né? O governo federal com o auxílio da Polícia Federal, porque no âmbito do governo federal, quem faz esse suporte, quem organiza e executa, coordena todo o programa é a Polícia Federal. Aí se precisar que vá para um estado onde não tenha o programa em funcionamento, o programa estadual, aí a Polícia Federal atua a partir do programa federal. Entendi. Então, em qualquer lugar vai ter esse suporte. Vai ter esse suporte. Não, se não for municipalizado ou estadualizado, ele vem com a ajuda do governo federal, mas está de qualquer forma valendo. Valendo. Com relação aos 16 núcleos que você falou que atuam aqui no Maranhão, isso significa que todos os municípios de alguma forma estão cobertos por esse programa? Todos estão cobertos. Qualquer município do Maranhão, o que eu falo de 16 núcleos, são as pessoas que estão protegidas. Nós temos 16 núcleos de proteção. Como eu falei agora há pouco, nesses núcleos nós temos pessoas, inclusive, de outros estados, né? Não só do nosso estado, mas tem pessoas do interior do Maranhão, tem pessoas de outros estados, assim como tem pessoas do nosso estado protegidas em outro estado. Entendi. Quem quer fazer uma denúncia, doutora Cristiane, com relação, por exemplo, a um crime que aconteceu no interior, final de semana, qualquer dia dele, ele pode chegar voluntariamente na delegacia? É o lugar que ele procura? É a delegacia? O primeiro local é a delegacia de polícia, né? Procurar o delegado da sua cidade. Caso tenha alguma dificuldade, o Ministério Público Estadual, promotor de justiça, procurar, pedir, se for um caso que seja sigiloso nessa situação que nós estamos aqui falando a respeito, pedir toda a proteção e, claro, as informações que a pessoa vai prestar, quem vai ouvir, a autoridade que vai ouvir, seja o delegado, seja o promotor de justiça, ele vai avaliar se aquelas informações são relevantes, eles vão checar se tem importância para poder incluir essa testemunha ou essa vítima no programa de forma provisória, como eu falei, para ser mais rápido, que já vai o encaminhamento para o núcleo de proteção provisória e logo em seguida ser inserido ou não, dependendo da avaliação do seu pedido. Quer dizer, a primeira avaliação é o delegado quem faz, né? Não é qualquer pessoa que chega dizendo que tem informações relevantes que de alguma forma vai se comprovar isso, né? Não, tem que ser relevante, Não é qualquer informação, tem que ser relevante. E eu gostaria de acrescentar aqui nessa informação, como você bem falou no início, que aqueles jovens, né, que por acaso estejam sendo mantidos em grupos criminosos, praticando crimes, né, porque se sentem ameaçados de não ter mais condição de sair, porque uma vez saindo daquele grupo, podem ser alvo, inclusive, de assassinato, como a gente observa acontecer normalmente. A lei de proteção diz que essas pessoas, se elas trouxerem informações que levem à prisão de líderes de organizações criminosas, essas pessoas poderão ser imediatamente perdoadas, inclusive aqueles réus, aqueles que já têm praticado delitos, né, acusados que tenham praticado delitos, e dentro do processo digo, não, eu quero contribuir para esclarecer todos esses crimes que estão acontecendo. Essa pessoa, ela pode ser
para ela dado perdão judicial, a pedido do Ministério Público dentro do processo que já está em andamento. A própria lei determina isso. É um incentivo a mais, né? É um incentivo. Só uma última pergunta, quais os tipos de crime que vocês recebem mais informações? Normalmente, desses homicídios graves, crimes de pistolagem, né, homicídios, resultado desse mal terrível que infelizmente ainda temos essas situações no nosso estado, que são os crimes de encomenda. Então nós temos essas situações e também muitos casos voltados ao tráfico de drogas, pessoas que são vítimas de grupos criminosos que vivem, né, a partir do tráfico de drogas. Olha, doutora Cristiane, eu acho que a gente tem mesmo que falar sobre isso, a gente não pode falar nomes de testemunhas, essa coisa toda, como a senhora já explicou, mas o programa tem que ser conhecido, as pessoas têm que saber que elas têm uma possibilidade de ajudar nesse processo todo. E o melhor, tem a proteção depois, né? Muito obrigada por todos esses esclarecimentos, essas informações, por compartilhar tudo isso com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. O Ministério Público do Estado do Maranhão está sempre de portas abertas para aqueles que querem contribuir para o combate à criminalidade no nosso estado. Obrigada mais uma vez, doutora Cristiane Lago. Obrigada a você que está aí do outro lado. Bom dia. E agora é hora de saber as notícias do Parlamento. Ronald II. Olá, Elda Borges. Muito bom dia a você. Bom dia também aos telespectadores do Café com Notícias. Vibrações positivas, viu, Elda? Semana começando e grandes expectativas de movimentação aqui no Palácio Manoel Beckmann, sede da Assembleia Legislativa. A gente está por aqui pela Rádio Assembleia com o Diário da Manhã, também fazendo esse trabalho de divulgação das atividades do Parlamento Maranhense. Veja bem, hoje a movimentação se concentra no âmbito das comissões. CCJ deve se reunir à tarde, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é presidida pelo deputado Carlos Lula, deve apreciar aí algumas matérias que estão tramitando no Parlamento Maranhense. Claro, a gente sabe que a CCJ faz análise da constitucionalidade, da legalidade das matérias que estão por aqui. Em seguida, essas matérias devem ser apreciadas em outras comissões e daí seguem para o plenário da Casa para apreciação dos deputados. Olha, sessão plenária amanhã a partir das 9h30 da manhã com transmissão ao vivo da TV Assembleia, interação ao vivo também aqui do Diário da Manhã na 96.9 FM. Vale lembrar que as sessões seguem acontecendo sempre às terças, quartas e quintas. Há também expectativa para reuniões em outras comissões. A gente aguarda as definições para poder trazer informação aqui ao telespectador da TV Assembleia. E uma novidade é que a Carreta da Mulher vai estar amanhã aqui no Palácio Manoel Beckmann, viu? Prestando os serviços à saúde da mulher. Essa carreta está prevista para começar os atendimentos a partir das 9 da manhã e vai até as 5 horas da tarde. Portanto, as servidoras do Parlamento Maranhense fiquem atentas aos importantes serviços que são oferecidos pela Carreta da Mulher. Repito, amanhã, a partir das 9, vai até as 5, os atendimentos da Carreta da Mulher aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Por enquanto é isso. Amanhã eu volto trazendo os principais assuntos, quem sabe até o resumo do que rolou na CCJ da tarde desta segunda-feira. Viu, Elda? Volto com você. Obrigada, Ronald. Tchau e até a próxima.